Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a importância de aprender idiomas estrangeiros. Nossa convidada aqui, Ana Paula Gumier, que é a coordenadora pedagógica lá no CCAA. Obrigado por você estar aqui, presente aqui, para dar um esclarecimento sobre esse tema, que é um tema muito importante, né, Ana Paula? Tem gente procurando os cursos de idiomas por conta da Copa do Mundo ou das Olimpíadas. Você já notou alguma demanda por conta disso aqui em Teresópolis, das pessoas interessadas em aprender a falar inglês ou espanhol, no caso lá do CCAA, por conta desses grandes eventos que estão acontecendo? Olha, Ruf, a gente teve uma procura maior, sim, por conta desses eventos, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, mas é aquilo que a gente sempre fala. O inglês é importante para a vida, falando do inglês que é a primeira língua, né? O inglês é importante para a vida, então, mercado de trabalho, isso tudo a gente sabe que, lógico, todo mundo quer uma qualificação melhor, ainda mais agora com as oportunidades. Hotéis já começaram a ligar, inclusive, para a gente, procurando alunos que já estejam capacitados para poder trabalhar. Mas o inglês é para a vida, até por conta da realização pessoal, você viajar, não precisa depender de ninguém. Não é tão bom assistir um filme, ouvir uma música e saber o que está acontecendo. Então a gente teve essa procura maior, mas a gente tenta sempre fazer esse trabalho de conscientização. Nada para deixar, né, para a última hora. A gente sabe que o brasileiro é assim mesmo, mas a gente tem visto sim um aumento e a gente crê que vai ter um aumento maior ainda quando chegar mais pertinho dos eventos. Essa coisa que você falou agora de a pessoa poder se virar sozinha lá fora, isso é muito importante. Recentemente eu estive em Nova York, encontrei lá duas mineiras, né? E elas não sabiam falar uma palavra de inglês. E uma delas era já uma senhora, ela falou que ela queria chegar até o World Trade Center, né? E ela não sabia como falar isso, né? Então ela chegou, uma americana, e ela fez um gesto, né? Ah, eu quero chegar naquele prédio, aquele... Você imagina, deve ter que se comunicar com mímica, né? Em plena Nova York, para saber se comunicar, né? Qual é o perfil dos alunos que estão buscando aprender um idioma estrangeiro? Mudou com o passar do tempo, já que o CCAA tem essa longa tradição. Esse perfil ele foi mudando com o passar do tempo? Qual é o perfil hoje do aluno que busca esse idioma? Olha, a gente tem notado que os adultos têm procurado mais. Porque o que acontecia no passado? O pai levava o filho. O que eu não pude ter, hoje eu quero dar para o meu filho. Então a gente tinha aquele perfil de curso muito cheio de adolescente, criançada e adolescente. Mas hoje a gente vê que essa questão da qualificação profissional, isso tem chamado muita atenção, porque inglês deixou de ser um diferencial para ser pré-requisito. Então as empresas hoje já fazem aquela eliminação. Tem inglês, chama para entrevista. Não tem, então esse daqui nem precisa procurar. Então as pessoas já vendo isso, vivenciando, já têm procurado mais. Então o adulto, né, ao contrário do que se pensa, o adolescente vai empurrado, às vezes vai porque gosta, videogame, jogo, enfim. Ele vai porque o pai está ali forçando um pouquinho. Mas o adulto, ele já tem vindo espontaneamente, isso já tem um tempo. O espanhol, né, que é uma língua que antigamente, quem fala português fala espanhol. Só que quando a pessoa vai fazer uma entrevista, a pessoa não quer aquele que se vire, fala um pouco de espanhol, a pessoa quer o fluente. Então, a gente vê que realmente essa questão está mudando do público, né? O profissional está procurando mais, agora não é só a garotada, né? Sim. Agora, com essa ascensão econômica da classe C, né, que é um fenômeno que aconteceu de uma forma bastante recente, né, em todo o Brasil, isso representou alguma diferença? Vocês notaram também que houve um aumento da demanda por pessoas da classe C nessa busca de aprender um idioma estrangeiro? Com certeza. Eu me lembro, né, que na época que eu fazia inglês, eu já fazia CAA, porque na época, inclusive, era o único curso da cidade. Então eu lembro que os meus colegas de classe eram assim, pessoas que viajavam, eu ficava até assim um pouquinho acanhada, eu falava assim, nossa, faz inglês mesmo quem tem dinheiro. Então eu achava aquilo assim, eu achava que era chique estar ali. Status, né? Exatamente. Então eu achava chique estar ali no meio daquela gente toda que viajava, porque fazer uma língua estrangeira, quando eu comecei a estudar, era realmente uma coisa assim muito difícil, né? Era como se fosse assim, mandar filho estudar fora. Só quem tivesse muito dinheiro que fazia. Hoje a gente já vê que não. A gente vê que muito aluno de colégio público procura, né? E aquela coisa também, a pessoa faz um sacrifício, porque se você quer que seu filho estude na melhor escola, quer que seu filho estude na melhor universidade, então você também vai automaticamente investir num bom curso,
né? Então, eu acho que isso tem acontecido muito, sim, dessa procura maior, com relação até à qualidade, né? Tem acontecido. O aluno que busca aprender espanhol, que ele quer, né, falar espanhol com fluência, não é só esse portunhol, né, que o brasileiro acha que sabe falar espanhol, mas vai misturando ali uma série de coisas. O perfil desse aluno que busca a língua espanhola é diferente do que busca o inglês? Lá no curso a gente vê muito assim. O aluno terminou o inglês, mas ainda é novinho, ainda faltam 2 anos para terminar, né, o ensino médio. Então ele aproveita esse tempo que ainda vai ficar em casa e faz o espanhol, porque o espanhol é um curso menor. Então a gente tem tido muita procura de alunos que já terminaram o inglês e querem começar o espanhol. Adultos também que não têm muita habilidade com o inglês, porque tem, né, isso existe na vida. Estava até te falando que eu não sou muito fã da matemática. É verdade. Né? Então tem gente que não tem habilidade com a língua inglesa e o espanhol é tão importante quanto o inglês. É uma língua que também merece a nossa atenção. Aí a pessoa, como não tem essa facilidade toda no aprendizado de idiomas, acaba buscando o espanhol porque é uma língua latina também, é mais fácil de aprender. E viajando, a pessoa consegue também se virar com o espanhol, né? Então a gente tem esse tipo de público que já terminou o inglês e está fazendo espanhol, ou então que não tem habilidade mesmo com o inglês e optou pela outra língua. Como é que vocês trabalham com a ansiedade do aluno? Porque normalmente a pessoa chega, né, e hoje a gente vê, né, muito cursinho oferecendo assim, olha, aprenda inglês com fluência em, sei lá, 6 meses. Tem gente que promete essas fórmulas milagrosas. Como é que vocês trabalham essa ansiedade do aluno que chega já querendo, quanto tempo eu vou falar inglês? Como é que vocês trabalham isso? Olha, foi ótimo você tocar nesse ponto, a gente recebe muito, né? Muito adulto querendo falar rápido porque vai viajar ou porque tem uma promessa de emprego e precisa dominar o idioma. A gente sempre diz o seguinte: muito cuidado com essas propagandas enganosas. Um idioma, para ele ser perfeito, né, na fluência, a pessoa falar, escrever um pouco, porque você não pode, eu só vou aprender a falar. Amanhã precisa mandar um e-mail e aí como é que você fica? Preencher um formulário, qualquer coisa do tipo. Então a gente sempre fala, tudo depende muito também da disponibilidade do aluno com relação a tempo. Claro que se você tiver uma carga horária para o curso VIP, no caso, se você vai colocar aí 5 horas semanais, claro que você vai num ritmo mais acelerado do que aquele que estuda 2 vezes por semana, 1h15, 1h30 que seja. Mas ainda assim, a gente sabe que o cérebro também precisa daquele tempo, né? Você está aprendendo ali, porque o aprendizado ele vem em blocos, então você tem o vocabulário, a gramática, tem que ter um tempo para fazer os exercícios. E falar para você assim, em 6 meses você está apto, é uma faca de 2 gumes. Porque aí o que acontece? Se o aluno, de repente, não teve aquilo tudo que o curso prometeu, ele se sente frustrado. E o aluno é bobo. Né? Então a gente sempre fala, olha, a pressa é o melhor ditado que existe, é inimiga da perfeição. Por isso que a gente sempre fala, não deixa para a última hora. Lá no curso já aconteceu, inclusive, de um aluno ficar 1 ano com a gente, mudou-se e teve que fazer uma prova e se saiu super bem. Mas era um aluno que também estava sempre lendo, procurando conhecimento, fazendo uso do nosso material em casa. Né? Então existem casos e casos, a gente não pode generalizar. Não dá para ter essa coisa precisa, olha, você vai falar inglês ou espanhol fluente em X tempo, né? Isso depende muito de cada aluno. Do aluno, do tempo que ele vai dispor. Nosso tempo nesse bloco já acabou. A gente vai agora para o nosso comercial. Quando a gente voltar, eu quero falar com você um pouquinho sobre os diferenciais do CCA, o que o CCA oferece, né, para os alunos que estão aí nessa busca de aprender um idioma estrangeiro que hoje é tão importante, seja no mercado de trabalho, seja para viajar, como a gente falou agora há pouco. É o que você vai ver no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!